Então, pessoal, esse vai ser mais um vídeo que a gente vai falar sobre um tema da cultura pop. A gente já falou sobre filmes, já falamos sobre séries, e eu chamei dois grandes amigos, inclusive um deles vocês já conhecem, para falar sobre animes. Vou deixar que eles se apresentem e hoje a gente vai falar um pouco sobre alguns animes que todo estudante de psicologia ou profissional da área deveria assistir para fazer algumas análises e conseguir incrementar ainda mais a sua prática profissional. Meu nome é Juliano, eu sou médico e eu assisto animes assim desde a minha infância, né? Eu acho que minha jornada começou aí pelos 8 anos de idade, quando a gente já assistia assim de manhã cedo, né? TV Globinho, alguns outros canais que a gente costuma ver, né? Assim, Cartoon Network. E aí passava alguns canais assim que tinham animes, né? Que o pessoal no público geral assistia. E eu me apaixonei desse momento e até hoje eu continuo assistindo, né? Legal. Então, olá de novo, galera. É um prazer estar aqui mais uma vez falando sobre um assunto que eu gosto tanto, especificamente sobre animes. Só pra galera saber, Gil é quem indica os melhores animes pro grupo inteiro. Ele me iniciou nessa jornada dos animes, foi ele que me iniciou. Eu já conhecia, na infância, assistia aqueles clássicos, né? Cavaleiro do Zodíaco, Dragon Ball. Na Band tinha uma época que passava, não sei se vocês lembram disso, mas passava uns animes bem legais, tipo Fullmetal Alchemist. Já passava na Band há 10 anos atrás. Cavaleiros do Zodíaco passava lá. Tinha de futebol, né? Tinha de futebol, o Super 11, cara, que... Capitão Tsubasa. Capitão Tsubasa. Então eu já assistia, adorava, passava aquela parte da tarde assistindo, né? E aí, depois de um tempo, eu parei. Quando eu conheci o Gil, ele me indicou uns novos aí que me voltaram pra esse vício. É um vício, viu? Cuidado, galera. É verdade, apreciem com moderação. Mas eu queria começar perguntando o seguinte pra vocês. Existe muito preconceito com pessoas adultas, homens adultos, que assistem animes. Porque existe aquele imaginário de que anime é um desenho de criança. É pra criança assistir e passar o tempo. Mas na opinião de vocês, que já assistiram muito mais animes do que eu, qual é a grande vantagem que um adulto, e especialmente um estudante de psicologia, um profissional de saúde, profissional da área, teria em assistir animes? Então, Pedro, eu acho que assim, a primeira coisa que a gente tem em mente é que existem vários gêneros de animes, né? Então, assim, a gente às vezes tem um gênero que é realmente um pouco mais infantil, um pouco assim mais simplório, né? Por exemplo, o gênero shonen. E a gente tem outros tipos de gêneros que às vezes tem uma temática mais humana, séria, que aborda temáticas bem profundas do psicológico humano também. E aí o gênero seinen, por exemplo, que é para um público um pouco mais adulto. E aí, o interessante é justamente isso, né? Você tem vários tipos de público e você tem uma abrangência muito grande também. Então, eu acho que a gente poderia deixar de lado um pouco esse preconceito, porque existem tantos gêneros, né, dentro dessa categoria, e a gente poderia se aprofundar no que a gente mais gosta, do que mais a gente se identifica, sabe? Legal. Então, é um bom ponto. Muito bom. Então, sem perder tempo, vamos falar sobre aqueles animes que são mais adultos, que tem uma narrativa psicológica, né, que pode, de alguma forma, trazer elementos de análise da existência humana, da psique humana. Quais seriam os principais animes, na opinião de vocês, que trazem esse caráter mais psicológico, mais existencial, mais profundo nas suas narrativas? Legal, cara, assim, tem vários, como o Ju falou, tem vários animes de gêneros diferentes que abordam questões completamente, assim, psicológicas, às vezes questões existencialistas, né, sociais. Eu acho que a gente pode começar do top 1, hoje é cotado como um dos melhores animes já feitos e talvez, e eu acho que essa é a nossa opinião, uma das melhores obras da ficção já feitas, que é Attack on Titan, ou Shingeki no Kyojin, né? É uma história com muitas camadas e a gente não quer dar tanto spoiler aqui, fica um pouco difícil, mas basicamente conta a história de 3 personagens, 3 crianças que vivem dentro de muralhas. Toda a humanidade vive dentro de muralhas para se proteger de criaturas gigantes chamadas de titãs, que são criaturas irracionais e comem pessoas. Então, pra mim é um dos melhores primeiros episódios da história dos animes, já te pega de primeira, assim. E basicamente a história é essa. Então a gente vai acompanhar esses personagens
como que eles vão se desenvolver, quais traumas que eles vão ter que lutar contra ali durante a história deles, infância e adolescência principalmente. Então a gente acompanha esse crescimento, esse desenvolvimento em maturidade que eles têm. E, cara, todos os personagens, eles são muito profundos. O trabalho de personagem é incrível e tem uma questão filosófica e social por trás que consegue pegar qualquer um assim de primeira. Então... Bom, eu assisti Shingeki até por recomendação de Gil, né? E obrigado, inclusive. E nele eu consegui perceber estresse pós-traumático, eu consegui perceber transtorno dissociativo de personalidade, eu consegui perceber vários transtornos psicológicos. E eu queria que vocês falassem como que vocês percebem toda a narrativa sendo desenvolvida no Eren, o personagem principal. Eu acho que, assim, a narrativa do Eren, né, ele, assim, sem dar muitos spoilers, né, ele é uma pessoa no início do anime, ele é outra pessoa no final. E a decorrência disso tudo, dessa jornada, é justamente o que acontece na vida dele e das pessoas ao redor dele que tornam quem ele é. E a parte mais interessante é justamente isso. Você tem um contexto por trás, né, do personagem, do meio que ele vive, que é um meio extremamente assim agressivo, violento, traumático. O fato de você ser criado numa região que está cercada, como se você estivesse enclausurado, como se você estivesse preso. O fato disso já é estressante. E além órfão, disso, né, também. ser órfão, né, justamente, né, pelo contexto da família dele. E você, além disso, você ter uma questão que ameaça sua vida e sua integridade a todo momento. Constantemente. Né? Um contexto violento que ameaça toda a comunidade ao redor. Isso vai desenvolvendo o personagem, né, ao longo do tempo. Ele vai amadurecendo e ele também vai tendo momentos que vai desde o desengano total ao ódio total. E assim, ele vai transitando por esses dois sentimentos e isso é muito incrível, né? Porque você, em certos momentos do anime, você não sabe se ele é o vilão, se ele é o herói. Eu ia perguntar isso. O que ele é, afinal? Ele é vilão ou ele é herói? Ou ele é as duas coisas? Ele é humano, cara. Ele é humano. E é isso que torna o personagem mais... complexo, assim, né? Exato. E você se identifica com ele em vários momentos. Tem essa questão da frustração e do desespero que o Gil falou. Tem uma cena específica, acho que na segunda ou na terceira temporada, que acontece uma parada traumática. E aqui já vem um disclaimer, tá? Não é uma coisa bonitinha, não. Não é. É feio, é violento e tal. A gente não tá falando de Hantaro aqui. Não. Nenhum dos animes que a gente vai citar aqui vai ser algo bonitinho, assim. Mas tem uma cena específica que acontece uma tragédia e ele começa a rir, cara. Desespero, assim, sabe? E essa cena é muito boa, cara. É muito boa. Porque mostra também vários traços da personalidade dele. Explica várias coisas que vai acontecendo com o personagem ao longo do tempo. Eren. Não mudou nada! Essa questão da frustração, essa questão do desespero, essa questão de você não saber o que fazer em um mundo tão violento e sanguinário e ao mesmo tempo quando você e as pessoas próximas a você são tão frágeis, sabe? Então, o luto tá sempre presente na vida do personagem e dos outros personagens em geral. E dá pra gente falar só sobre Shingeki aqui, cada personagem da obra aqui já complexo de que longo. né? Extremamente complexo. Qual foi a principal lição que Shingeki deixou pra vocês? Eu acho que, pra mim, pelo menos, é o poder da escolha, as suas decisões. O peso que suas decisões têm na vida pessoal e na vida das outras pessoas. Eu acho que, assim, pra mim, as decisões que os personagens principais têm de tomar levam a repercussões absurdas e a gente entende o peso que essas decisões vão tomar assistindo Shingeki, Muito sabe? bom. Show de bola. Vamos falar sobre um outro
anime que eu acho que ficou muito famoso, embora hoje não se fale tanto quanto já se falou um dia, que é Death Note. O que vocês têm a dizer sobre esse anime? Eu achava, olha que interessante, Death Note foi um dos poucos animes que nenhum dos dois me apresentou. Eu assisti por conta própria. Eu achava que, tipo assim, não tem como existir um anime mais complexo do que esse. E Shingeki passou ou não passou? Shingeki passou. Mas assim, ainda assim, Death Note é muito complexo. Tem seu lugar, Tem seu lugar. Tem, com Qual a certeza. opinião de vocês sobre Death Note? Eu acho que também Death Note, ele se encaixa num desses animes que tem uma temática mais adulta, né? Fora desses mais famosos que a gente conhece por aí afora, que tem uma questão um pouco mais infantil, digamos assim. Sim. Eu acho que ele é puramente adulto, trata de temas extremamente filosóficos, temas muito assim apropriados assim a respeito da natureza humana. E eu acho que o que te prende é justamente os personagens principais e seus dilemas de vida, sabe? Eu acho que eles são personagens únicos e eles têm dilemas de vida únicos que levam até mesmo a você refletir sobre certas filosofias. O que é o certo e o errado. O que é o exato, certo, o que é bem e o mal. justiça, o que é maldade, até onde pode o poder do homem, né, para poder satisfazer algum ego, alguma vontade própria. Eu acho que são temas muito assim apropriados, assim, eu acho que é muito relevante. Eu achei interessante o que você falou, porque eu lembro que quando eu assisti Death Note, nos primeiros episódios, eu torcia pro Light. Tinha uma hora que eu pensava, caramba, esse bicho aí, eu acho que eu faria a mesma coisa que esse bicho tá fazendo. Light é o personagem principal, viu? Só que galera? assim como o Breaking Bad, o personagem ele cara, vai se muito bom. Exato. perdendo, né? E aí você Eu acho que é um vai excelente vendo... paralelo, inclusive. Exatamente, certeza, né? Total. com o Walter White, né? Isso. Você vai vendo uma outra pessoa e ele vai ficando um cara totalmente vilanesco, né? Exatamente. A sede do poder de Light é o que leva ele a se tornar o que ele vira, né, posteriormente no anime. Eu acho que isso acontece também em Breaking Bad. Eu acho que é incrível, assim, a sua comparação foi maravilhosa. Sim. Eu acho que é justamente isso. Cara, Death Note tem uma mitologia incrível, assim, né? Isso é uma parada legal também, que quando a gente tá assistindo anime, a gente tá lidando com uma cultura oriental, né? Sim. Por mais que ele se aproprie muito de vários aspectos culturais ocidentais, principalmente americanos, mas a gente conhece um pouco da cultura japonesa também, né? Então tem uma mitologia ali sobrenatural dentro de Death Note, mas mais uma vez, a maioria desses animes, eles estão usando como pano de fundo alguma mitologia ou algum tipo de história de poder ou elemento sobrenatural, mas apenas como pano de fundo mesmo, porque ele está lidando ali com questões puramente humanas. E Death Note faz isso, né? Então, no personagem principal, que é o Light, né? Ou tão conhecido Kira, né? Também com personagens secundários, tipo o L e o Nier, né? Que são justamente as contrapartes ali do Light. A gente vê embate de ideias. E o que toma grande proporção no anime, na história, é como essas ideias que existem no nosso mundo se contradizem. E aí a grande questão que o anime tenta trabalhar é o que é o certo, o que é o errado, né? Qual é a forma correta de fazer justiça? O que é o bem e o que é o mal? Será que vale qualquer coisa pra gente ter um mundo melhor? Os fins justificam E outra os meios. coisa, Exato. assim, qual é o valor da vida humana? Exato, também. Eu tem acho que é um isso. ponto, assim, que também é bem tratado ali em Death Isso, Note, né? Isso. Um criminoso que eu não devo conhecer vai morrer de ataque cardíaco em 40 segundos. E a testemunha do meu álibi é o próprio L. O Light, ele é o justiceiro da Marvel dos animes, assim, né? Ele é o cara que, tipo assim, isso não é spoiler, tá, gente? É uma sinopse aqui. Mas ele é o cara que ele acha que ele é o padrão de excelência moral, né? E ele é extremamente inteligente, ele é extremamente calculista, manipulador. E ele quer um mundo melhor, né? Ele quer um mundo onde criminosos não existam. E ele começa, então, a matar esses caras. Cara, e Death Note é tão louco que na internet você encontra muita gente do lado do Kira, muita gente contra o Kira, tem embate mesmo, tem dois grupos que assistem esse anime e tem uma galera que, tipo assim, concorda com o que ele faz e outra galera que isso acontece no mundo do anime também e pra vida real extrapola todos esses ideais aí. Então, mais uma vez mostrando como há uma relação intrínseca entre o mundo
ficcional e a nossa realidade, né? Perfeito, perfeito. Tu tava falando sobre a forma como o Light ele se perde, né? E aí eu lembrei automaticamente do Batman, porque o Batman controlava a Liga da Justiça, mas quem controlava o Batman? O Kira, ele queria ser o padrão de justiça, mas ele não tinha quem controlasse ele. E aí é a premissa também que muitas vezes a gente tem de que nós somos justos. Injustos são os outros. Sim. Nós temos condições de fazer uma análise justa da realidade porque nós temos um bom padrão de justiça. Então, eu acho que uma coisa que Death Note me ensinou muito foi a questionar o meu próprio padrão de justiça. O próximo anime que a gente poderia falar um pouco seria um anime que me deixou um pouco traumatizado. Qual será o anime que eu tô falando? Qual é a opinião de vocês? O homem que mais sofreu depois de Jesus Cristo. Nossa, Rapaz. meu amigo, esse anime. anime. Inclusive, esse merece um disclaimer. Esse talvez seja o anime mais pesado que a gente vai Eu conversar acho que aqui. assim, Acho que pra todos os animes que a gente tá falando aqui, a censura aí, provavelmente Sim. 14, 16 anos. agora no sim, mínimo, né? esse anime específico É 18. É 18, é 18. Olha lá, Qual viu? é o anime que a gente tá falando? Berserk, é isso. Cara, aí. Berserk é uma das Prende na narrativas garganta mais só de falar. tristes que eu já vi, cara. eu E não também tô concordo. falando só sobre animes, não. Eu tô falando É. no geral, cara. Contem um pouquinho a sinopse. A sinopse, assim, trata de Guts, né, que é o personagem principal dessa narrativa, em uma caminhada, em uma jornada em busca de vingança. Vingança pelo seu ex-companheiro, né? Ex-melhor amigo. né? Ex-melhor amigo. E assim, a jornada aborda isso, né? Mas existem outras coisas por trás, como a tentativa dele tentar se redimir, a tentativa de ele salvar alguns dos seus outros companheiros que estão na jornada com ele, né? E principalmente a sua amada, que se chama Casca, né? E assim, essa jornada é extremamente violenta, é uma jornada que é bem angustiante, até mesmo para quem está acompanhando ou no mangá ou até mesmo em algumas adaptações que foram feitas, né? Porque é uma adaptação que mostra muita violência, mostra a humanidade suja, mostra O pior do ser humano. O pior do ser humano. Eu pior do ser diria humano. que seria mais ou menos por aí. A premissa da mitologia de Berserk, do universo de Berserk, é que se há um deus, esse deus é mau, né? Então, assim, a figura divina nesse universo é uma figura maligna. As coisas que acontecem no mundo são dominadas justamente por maldade, violência, enfim. Então, não tão diferente, distinto daquilo que a gente vê por várias vezes em alguns lugares do mundo, né? E Berserk se passa numa época medieval, no que se chama hoje de Idade das Trevas, né? Uma época horrível para a humanidade, para a história da humanidade, né? E a gente acompanha justamente como, inclusive se a gente olha para trás na nossa história, de fato, grandes atrocidades aconteciam e o anime nos passa muito disso também. Mas a melhor forma de você chegar em Berserk e começar a assistir não é através de qualquer adaptação, não. Tem uma forma de assistir se você for começar agora, né? Assim, né? Os mais, digamos assim, raiz vão recomendar ir pelo mangá, né? Mas eu recomendo uma boa adaptação, que é o Berserk, o Golden Age Arc, que tem lá no Crunchyroll, por exemplo, né? Uma adaptação que foi remasterizada. Só tem lá, né? Inclusive. Só tem lá. Existem Tem uma versão não remasterizada, mais antiga, no YouTube, que eu E acho na que Netflix é... também. Na Netflix tem, mas eu não acho que é essa versão dos filmes, não. Não, é uma outra versão mais antiga, de uma outra adaptação de um outro arco, inclusive. Mas tem um filme no YouTube que são 3 filmes, na verdade, né? Uma trilogia Exatamente. de filmes. Mas essa versão do Crunchyroll, ela separou mais episódios bonita, mais curtos, né? É um anime pesado, é um anime que tem muitas cenas traumáticas e traumatizantes. Sim. Mas então por que é tão bom? Muito boa pergunta. É isso. Muito boa pergunta. É uma ótima pergunta. Matheus falou, cara, será que eu assisto isso? Por quê? A verdade é o seguinte, eu acho que Berserk, justamente por mostrar o pior do ser humano, é mais ou menos
o mesmo motivo que às vezes a gente se atrai em assistir, por exemplo, uma série de algum psicopata, né? A gente filme de terror, né? Um filme de terror, a gente quer ver até onde o ser humano vai para conseguir algo, até onde é a capacidade humana para poder manipular pessoas. É a curiosidade É mórbida, a curiosidade. Eu acho que assim, ele trata justamente assim desse sentimento de curiosidade para você saber o que vai acontecer com os personagens principais, tanto o personagem mais maligno quanto o personagem mais injustiçado nessa série. Isso. Né? Eu não vou dar mais detalhes, mas eu acho que seria mais ou menos por aí. E eu acho que o nosso ponto de contato, assim, o nosso vínculo com esse anime, com essa história, é o Guts, né? Então, cara, ele não é um personagem bom, ele não é um herói. Apesar de que eu já vi comentários defendendo a contraparte A dele. outra, né? Meu Deus. Acredite se quiser. Mas Não, tem então, também, tem também. Então, o vilão desse anime é o Grift, né? É a o gente pode Grift. falar que o vilão é o Grift. é o Grift. Acho que sem falar muitos detalhes sobre o Grift, dá pra dizer que ele é o vilão. Ele é o pior vilão dos animes que vocês já viram. Porque eu não Olha. vi tantos, mas o dos poucos que eu vi. Tem o de ele Monster, é. tem o de Monster, hein? A gente vai chegar lá, a gente vai chegar de lá. Monster. Agora, assim, sinceramente, eu acho que o Grift fez, eu nunca vi em nenhum outro anime. E esse cara já viu muitos, tá? Esse cara já E viu olha muitos. que realmente eu É bizarro. vi muitos animes, mas assim, nada tão bizarro quanto que ele já cometeu, né? Não, e ele é um vilão muito bem construído, cara. Muito, ele não é o vilão extremamente. típico, ele tem... Cara, tem explicação pro que ele faz, por mais horrível que seja. A história constrói muito bem o porquê, os motivos que levam ele a tomar certas decisões, né? Tem o quê de maquiavelismo também na história, entendeu? Então, assim, obviamente, o Grift, ele é um personagem maligno, ponto, não tenho o que defender, mas ele é um personagem muito profundo também, entendeu? Ele é Com humano muitas também. camadas, né? De avaliação, de O análise. Guts tem os seus momentos de maldade, o Grift tem os seus momentos, inclusive quem vai assistir o Golden Ark, que mostra como a história dele se desenvolve, como eles se conhecem e tudo mais. E é muito legal você começar pelo Golden Ark, porque você vai conseguir chegar na história atual dos personagens, né? Com toda essa bagagem do passado deles e tudo mais. Mas você vê que, tipo assim, o Guts, pelo menos no início, você não vê que ele é um cara bonzinho, ele não é esse herói, sabe? E as cores, a tonalidade de cores, a forma como os personagens se portam em cena, a forma como eles falam, tudo nos leva a imaginar justamente o oposto, que o Guts se trata do vilão, enquanto o Grift se trata do mocinho, entendeu? Então até isso é completamente corrompido enquanto a gente vai acompanhando a história e tudo mais. E tem esses aspectos psicológicos, cara, em cada personagem que Eu acho que a gente poderia até falar do Grift, né? Eu não sei se tá certo, Pedro, mas assim, eu acho que ele poderia ser encaixado como um narcisista. Total. Ele tem muitos aspectos de transtorno narcisista, como, por exemplo, esse ar charmoso, né? Esse ar manipulador, de conseguir manipular as pessoas que estão em volta para atingir os objetivos que ele tinha, né? Que era basicamente construir o próprio reino. Ele vai chamando um, chamando o outro. E ele deixa claro isso desde o início, ele não mentiu pra ninguém. Não mente pra ninguém. Mas é louco pensar que um personagem tão charmoso e tão manipulador se tornou quem se tornou, né? A gente não quer dar muito spoiler, mas é até difícil. É por Vai isso lá que a gente, assistir, vai lá a gente não tá fazendo. Pois vai lá é, assistir. ele, assim, é difícil a gente falar sobre Grift ou sobre Guts sem dar alguns spoilers, porque pra gente se aprofundar um pouco na personalidade dos personagens, a gente tem que falar algumas coisas, mas basicamente dá pra dizer que é um personagem que não tem empatia, né? Ele só se ama. Isso. Só se ama, só se... Ele persegue um objetivo, o seu próprio sonho. E pronto. É Ponto isso. final. E aí, Talvez o seu chefe pode ser essa pessoa. até tem um ponto, né, que ele fala pro Guts que Guts, você foi a única pessoa que por um momento me fez esquecer do meu sonho. Mas no final, ele permanece firme e forte. Sonho é o sonho. No egocentrismo dele. Você foi o único que me fez esquecer do meu sonho. Qual é o outro anime que vocês poderiam citar com um personagem muito maquiavélico como Grift? Cara, eu acho que tem um que merece muita atenção, e eu até citei já antes que talvez exista alguém pior aí do que Grift, ou talvez Eu fico na dúvida. igual. Mesma prateleira, vai. Mas
merece aqui a gente falar sobre Monster, tá? O anime, a história começa, inclusive, com uma citação bíblica que fala sobre o anticristo. E isso nos revela muito do que vai acontecer depois na história. Mas, basicamente, a gente é apresentado imediatamente a um médico, um cirurgião chamado Tema, Dr. Tema. E ele, em determinado dia, ele tem o apoio do diretor do hospital, inclusive ele é noivo da filha do diretor do hospital. Ele é um médico bem-sucedido, as pessoas gostam dele, ele é carismático e, além de tudo, ele é muito bom, tecnicamente. Ele é um bom médico. Ele é uma boa pessoa, ele é um bom profissional. Foi ele que te inspirou a ser médico, cara? Rapaz, agora sim, aquele padrão do Tema é inalcançável. O cara é tudo, bicho. É neurocirurgião, ortopedista, sabe tudo da medicina. Tudo. E ainda é gente boa. Ele é gentil, né? Ele é aquilo que a gente, né, olharia como um ser humano perfeito, né? Só que em determinado dia ele se depara com um dilema quando um político muito respeitado, o prefeito da cidade, o prefeito da cidade chega lá ele precisa de uma cirurgia, ele precisa ir direto para o bloco cirúrgico e ser operado, e a pessoa mais indicada para isso é o melhor cirurgião do hospital, que é o Tema. Só que quando esse político chega, já tinha chegado naquele hospital também 2 gêmeos que sofreram uma espécie de assalto. Naquele momento você acha que alguém invadiu a casa deles, matou os pais dele. E um estava muito mal. Dos gêmeos tinha tomado um tiro na cabeça e ele precisava ser operado urgentemente, né? Mas a ordem do diretor do hospital foi para que ele operasse o prefeito. E aí, nesse momento, nesse dilema, nessa escolha, esse homem que é gentil, bondoso, correto, ético, ele decide desobedecer uma ordem direta do diretor e operar a criança, que ele acaba salvando. O prefeito morre, tudo isso não é spoiler, acontece tudo nos primeiros 15 minutos. Só que o que acontece é que essa escolha dele vai mudar completamente o rumo da história dele, dos envolvidos, da criança que foi salva, de todo mundo dessa história. Cara. Essa decisão, assim, foi um inferno Foi. na Terra para o Tema, viu? Eu acho que a gente precisa contar um pouco de spoiler pra falar. Não tem como, né? Aqui, Eu tava pensando aqui se tinha como a gente aprofundar um pouco a história do vilão, né? Que é o Johann Liebert. Exato. Sem contar que essa criança salva foi o Johann Liebert. Exatamente. Não tem como, né? Exatamente. Então, ele salva basicamente o maior vilão, juntamente com o Griffith. Da história da cultura pop. Da cultura pop. Exatamente. Você falou, eu lembro até que momentos antes, eu acho que era com a noiva que ele conversava, ela disse pra ele que existiam pessoas que valiam mais do que outras, né? E ele fica com aquilo na cabeça, né? Exato. Poxa, mas será que existem pessoas que valem mais do que outras por conta de nível socioeconômico e tal? E aí ele toma essa decisão. Ele toma a decisão mais correta e mais errada da história da humanidade. Eu nunca vi isso. Eu acho que os japoneses gostam desses dilemas, né? Porque se a gente for parar pra pensar, o próprio Berserk que a gente tinha falado antes também envolveu a salvação de um vilão. Sim, né? Exato. Em algum momento. É bem aquele dilema, né? Poxa, se a escolha você de Sofia. Exatamente, A escolha de Sofia. Exato. Se você soubesse, por exemplo, que você poderia salvar Hitler quando ele era uma criança, você salvaria ou não? Sim, Não, e o que tem de curioso em Monster é o seguinte, cara, esse cara, o personagem principal, o Tema, a série avança anos à frente, essa criança se torna um adulto, e aí o Tema descobre, né, que na verdade o que ele fez no passado foi salvar um assassino, um sociopata, né, ele é um sociopata. A história regride em alguns momentos, nos mostrando também como foi a infância de Johann, o que o levou a se tornar um psicopata, como foi aquela noite, o que aconteceu na casa dele, para ele ser levado ao hospital com um tiro na cabeça. Mas o que é surpreendente na história também é que o Tema se sente muito responsável por isso, por todas as vidas que são afetadas pelo Johann, por quem ele se torna futuramente, e aí ele decide entrar numa empreitada de realmente caçar o Johann, né, ir atrás dele, tentar impedi-lo de cometer novos crimes. Sim. E para fazer isso ele precisa abandonar toda a vida dele, ele precisa
deixar de ser um médico daquele renomado hospital. E a história então avança mostrando para nós como esse homem se desenvolve, inclusive a despeito das suas melhores qualidades, né? O que ele precisa abandonar para ele impedir esse sociopata, quem ele precisa ser, será que sendo essa pessoa boa, respeitada, gentil, ele consegue concluir essa missão? E isso é fantástico, ao mesmo tempo que é um anime tão bom, e é uma história tão boa, e é um vilão tão bom, porque a história dá muita atenção pro Johan também, dá muita atenção para esse vilão. E eu acho que assim, até em semelhança ao Death Note, a gente vê o Johan como um personagem extremamente inteligente, como Light. Bonito, Charmoso, manipulador. E além disso, a gente começa a ver pessoas seguindo os ideais que ele, né, promove, né? Então a gente vê assim que existe às vezes até pessoas que idolatram o Johan, de certa forma, durante o anime, né? A gente vai percebendo isso. E aí, pra quem gosta de Death Note, talvez se identifique um pouco mais com esse anime, sabe? Com certeza. O que eu acho muito interessante também é essa aura que é criada no Johan, que muitas vezes ele nem aparece. Mas fica aquele clima tenso de você perceber que uma presença maligna está ali, mesmo sem que ele apareça. Eu acho que a forma como o anime foi feito foi muito interessante, cara. E, cara, não tem nada sobrenatural, é uma história da vida real. Exato. Poderia acontecer vida real aqui entre nós e aparecer em algum jornal o que aconteceu ali. E o legal, esse anime em específico tem na Netflix, dá pra vocês assistirem de forma mais fácil aí, completo lá. Tem mais algum anime que vocês acham assim que vale muito a pena a galera assistir pra fazer análises psicológicas dos personagens, entender um pouco mais a natureza humana, os pensamentos e emoções? Eu acho que assim, pra mim, né, eu não tenho certeza se vocês já assistiram tudo, né, desse anime, mas o Vinland Saga, ele assim, pra mim foi um anime muito marcante do ponto de vista surpresa psicológico. recente, inclusive, né? Recente. E principalmente assim na segunda temporada, que também tem no Crunchyroll. Tem na Netflix, eu acho, também. Tem na Netflix também, né? Tem. Legal. Assim, a gente vê uma história, né, que na verdade aborda a Thorfinn, né? É uma temática meio viking, né? Baseada ali naquele tempo ali. Realmente Dizem que é a melhor adaptação da cultura viking, É uma das né? melhores. Eu É achei- mais fidedigna com relação à cultura nórdica e os acontecimentos daquela época. Porque eu assisti a série Vikings, eu acho que Não. tinha muitas coisas meio que Óbvio, teatrais ali, né? Claro que assim, existe toda uma construção e Isso. um jeito de deixar um pouco mais épico. Licença né? poética. Uma licença poética, né? Normal, né, né? na história. Tem que ter. E os japoneses fazem muito isso, né? A gente sabe que eles às vezes exageram um pouquinho nas batalhas, nas lutas, mas mesmo assim eu acho muito relevante, assim, sabe, a história que é abordada, que é a história de Thorfinn, né? E por que eu acho que seria muito interessante uma pessoa assistir, quem tem interesse em psicologia? Porque, sem dar muitos spoilers, o personagem principal, que é ele é uma coisa na primeira temporada, uma pessoa extremamente agressiva, violenta e em busca de vingança, assim, à semelhança do Guts. E a segunda temporada é outra coisa. Os propósitos dos personagens, ele muda de forma radical na segunda temporada. Tem um time skip, né? Tem um time skip, né? Então a gente está vendo uma linha do tempo até tal momento, como se fosse Naruto. Sim. Do Naruto clássico pro Shippuden. Tem um time skip, que ele está ali adolescente e tal. Então o Thorfinn acontece isso. E na segunda temporada, ele enfrenta diversos problemas psicológicos. Eu acho que assim, principalmente a depressão. Tô lembrando Assim, de algumas cenas aqui e já tô ficando até triste. E assim, a depressão é o que mais assola o personagem na segunda Seria o temporada. transtorno mental mais abordado em Com Vinland toda Saga. certeza. Eu acho que assim, os arrependimentos, toda a carga emocional que ele teve da vida que ele tinha no passado é muito bem explorado na segunda temporada. E isso gera uma depressão tão grande, tão profunda no personagem, que dilemas filosóficos e psicológicos assim estão a todo momento no decorrer da temporada, sabe? E quem são os seus inimigos? Gente, qual é o Halfdan?
Você não tem inimigos. Ninguém tem. Nenhum inimigo. Cara, inclusive muita gente que gostou da primeira temporada vai pra segunda e eu Até vi se muita desengana, muita né? gente falando que se desencantou. Outras pessoas que foram ainda mais, se apegaram Fisgadas, ainda mais, né? mais fisgadas pela segunda temporada, porque muda muito o tom, né? Então assim, sem dar muito spoiler, mas o tom e a forma de apresentar a história muda completamente, né? Mas eu acho, inclusive, a gente estava falando um pouco sobre isso antes, que a história de Thorfinn, o anime, é a segunda temporada. A primeira é como se fosse uma recapitulação, é como se fosse o Golden Age Arc do Berserk, entendeu? Mas a Tem história um rola na vilão segunda. muito bom em Vinland Saga também, né? Tem, e aí ele é um dos personagens também que vale muito essa análise Porque é psicológica, complexo, Ele né? é Tipo complexo, assim, é. ele não é um vilão só porque é um vilão mal, eu quero Não, fazer o mal. Não, não. tem algumas coisas ali pra você A investigar. gente tá falando de melhor. Askeladd aqui, que na primeira temporada ele tem um protagonismo, um certo protagonismo na história Sim. também. E ele é esse vilão, mas ao mesmo tempo ele não é só isso, né? Ele é uma espécie também de pai pro Thorfinn, o que é muito curioso também. É uma relação muito complexa. É complexo, complexo, cara. É muito complexo. complexo. E ao mesmo tempo, ele é o mentor, mas ele é também o cara contra quem Thorfinn quer sua vingança. E tem essa história super paradoxal, assim. A trama de Vinland é um negócio realmente, assim, fora da curva. Foi adaptado recentemente, então a segunda temporada saiu, acho que nesse ano, não foi? bem Então, assim, recente. tem uma animação muito legal, tem um desenho muito legal, né? Uma trilha sonora muito boa. Durante o período depressivo dele, as representações visuais dessa depressão, cara, são loucura, é loucura, assim. E eu acho que, assim, além das representações visuais, o que ele fala, as falas dos personagens São são bem muito construídas. profundas. Exato. Assim, são falas assim que fazem você se identificar com o E personagem. refletir com o que ele tá falando. Sentir, inclusive, a depressão dele, assim, da forma mais profunda possível. Será que Vinland não seria então recomendado para uma pessoa que já está depressiva? Qual a opinião de vocês? Eu acho que, assim, pode ser que seja um motivo de gatilho para a Sim. pessoa, apesar de que ao longo da segunda temporada a gente vai, junto com o personagem principal, aprendendo a lidar com a depressão. Né? E como é que você aprende a lidar com a depressão? Vai sendo desenvolvido isso durante a temporada. Interessante. Existe um apoio, né, que vai acontecer através de alguns personagens coadjuvantes, principalmente um amigo muito próximo, a Thorfinn, e isso vai ajudando ele a enxergar algum sentido na vida. Bacana. E isso é o que torna um anime muito bonito, principalmente na sua segunda temporada, no aspecto psicológico. Pessoal, se esse vídeo for bem e tiver pelo menos 100 curtidas, a gente vai fazer análise de personagem. Que é uma coisa que eu tenho relutado muito, né? Porque eu não sou tão assíduo nos animes quanto eles. Mas se eu perceber que vocês gostaram dessa temática e gostaram desse modelo de vídeo, a gente pode fazer novos vídeos analisando vilões, talvez. Acho que seria uma boa. Analisando transtornos mentais nos animes. Enfim, mas tem que atingir 100 likes pra gente fazer um novo vídeo nesses moldes. Bora, beleza? galera. Gente, muito obrigado pela participação aqui no canal. Acho que vocês foram excelentes. Obrigado por terem me introduzido, né, nessa cultura dos animes. Realmente vale a pena. Eu acho que o tempo que a gente tem hoje em dia é bastante curto, né? A gente tem que saber utilizar bem o nosso tempo livre com coisas que realmente valham a pena. E eu acho que bons animes com boas narrativas é realmente um bom passatempo. Então, muito obrigado pelas indicações que vocês já fizeram pra mim e obrigado por estarem aqui. E conto com a participação de vocês em novos vídeos. Beleza? Show. Um grande abraço, pessoal. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Valeu.